turminha do 7º ano, professora Nayara, novamente com vocês em mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 4, né? Então essa seria a parte 2 dessa aula, de vida e evolução dos primeiros reinos. Então nós vimos na aula anterior sobre o reino Monera. Hoje nós vamos ver sobre o reino Protista e o reino Fungo, tá bom? Então vamos lá. O reino protista, ele é formado por dois tipos básicos de indivíduos. São as algas e os protozoários. Então, sobre as algas, tá? O primeiro assunto do reino protista. Nós vamos ver que elas são unicelulares, ou seja, formadas de uma única célula, tá? E são fotossintetizantes. Então, as algas, elas podem fazer fotossíntese, tá certo? Então, elas são automaticamente o quê? Autótrofas, tá? Constituem o fitoplâncton marinho e o de água doce. O que é fitoplâncton? Nós já falamos disso. É todo o conjunto de plâncton vegetal, que são o quê? Plâncton, micro-organismos vegetais, tá bom? Tanto do mar quanto de rios e lagos. São os mais importantes produtores do ecossistemas aquáticos. O que significa isso? Lembra lá da cadeia alimentar que nós vimos no 6º ano? Nós temos como os produtores aqueles que são autótrofos, não é? Então, dentro do reino aquático, dentro dos ecossistemas aquáticos, nós temos as algas como as produtoras mais importantes, tá? No caso, produtoras que são produtores do seu próprio alimento. Só mais uma vez recapitulando, beleza? Elas são responsáveis pela maior produção de oxigênio do planeta. Já falei isso para vocês no ano passado, mas para recapitular, a gente fala muito que, né, as plantas produzem oxigênio e tal, falamos até que a Amazônia é o pulmão do planeta, mas não é, tá, gente? As maiores produtoras do oxigênio não é a floresta amazônica, são as algas, tá bom? As plantas produzem sim, porém as algas produzem a maior quantidade, tá? Elas podem ser pluricelulares, então as algas unicelulares são fotossintetizantes, tá? E as pluricelulares, elas apresentam um corpo multicelular, ou seja, cheio de células, formado por várias células. Esse corpo é conhecido como talo. Elas são classificadas, até recebem o nome de talófitas por conta disso, por conta da presença do talo, tá joia? Então, como elas são grandes, elas têm um corpo grande, porque elas têm várias células, elas podem ser vistas, né? São aquelas algas que a gente vê em filmes, ou até mesmo pessoalmente, quando vamos para a praia, etc. A gente acha que são as plantas aquáticas, mas muitas vezes são algas, tá? Elas têm um nome, no corpo delas é formado por talos. Ele não possui órgãos especializados, tá? Não tem raiz, não tem caule, não tem folha, porque algas não são plantas, algas são protistas, tá bom? Então, elas não têm raiz, não têm caule, não têm folha. Elas já foram classificadas no reino vegetal há um tempo atrás, mas por conta dessa ausência de raiz, caule e folha, elas saíram do reino vegetal e passaram aqui para o reino protista, tá? Elas podem medir de milímetros, ou seja, serem bem pequenininhas ou bem grandes, tá? Existem algas de muitos metros de comprimento aí, tá bom? Bem grandes mesmo. Elas vivem fixas no fundo dos rios e dos mares e são classificadas de acordo com a cor do seu pigmento. Então, aqui, ó, as unicelulares, elas ficam constituindo o fitoplâncton, né? E as pluricelulares ficam fixas no fundo dos mares e dos rios, tá bom? E de acordo com a cor delas, elas são classificadas. Então, aqui nós temos os filos, tá? As classificações, lembrando lá das categorias que classificam seres vivos, nós temos reino, então no caso é o reino protista. Debaixo de reino, qual é a próxima? Filo. Então, nós temos aqui os filos dos protistas, das algas, né? Dentro do reino protista. Então, a primeira aqui, ó, o primeiro filo são as dinoflageladas, que elas têm dois flagelos. Isso aqui seria o flagelo, ó. Então, vocês podem ver que elas têm dois, ó.
dino, né? O di significa dois flagelos, tá bom? Nós temos as diatomáceas, elas são unicelulares também, sem flagelos. Então, dinoflagelada e diatomácea são unicelulares. As com 2 flagelos são as dinoflageladas, as sem flagelos são as diatomáceas. Temos as euglenas, que são unicelulares com 1 ou 2 flagelos, e são verdinhas. Olha como elas são. Elas são verdinhas. Como é que você vai diferenciar as euglenas das dinoflageladas, sendo que elas podem ter 2 flagelos também? Pela sua composição, ó, pelo seu corpo, sua aparência, tá? Ela é alongada e é verdinha, diferente da dinoflagelada. Nós temos as algas verdes, que a gente vê muito em praias, né? Todas essas aqui a gente vê bastante. Então, as algas verdes, elas podem ser uni- ou pluricelulares, então elas podem ser grandonas. As algas pardas, que são essas amarronzadas, que a gente também vê bastante, são pluricelulares. E as algas vermelhas, que têm a coloração avermelhada, também são pluricelulares, são as grandes, tá bom? Então, nessa primeira coluna tem as micro, né, as que são unicelulares. E aqui nessa segunda coluna nós temos pluricelulares. Agora vamos falar dos protozoários, ainda no reino protista. Eles são unicelulares, tá? Eucariontes e heterótrofos. O que significa? Formados de uma única célula, possuem carioteca, então as suas células possuem a membrana que envolve o material genético e não produzem seu próprio alimento, tá bom? Podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes, então aquático ou terrestre, não tem problema, não tem diferenciação, você encontra protozoários em todos eles. E eles são classificados em 4 grupos, de acordo com sua forma de locomoção. A gente tem aqui um exemplo de cada grupo, mas nós temos na próxima página aqui as classificações, tá bom? Então, o primeiro aqui é o risópode. Ele se locomove por prolongamentos da membrana plasmática ou expansões da membrana plasmática, tá? Expansões do citoplasma. O que significa? A célula vai se expandindo como se fosse uma ameba, tá? Na verdade, a ameba ela é um exemplo dos risópodes. Mas imagina uma amoeba, né? Essa geleca que vocês brincam. Ela não se expande? É como se fosse mais ou menos isso. A amoeba, a geleca, o nome amoeba foi justamente dado por conta das amebas, tá? Porque parecem mesmo. Então, elas expandem as suas células, o seu citoplasma, e se locomovem. Então, expande e se arrastam. E vão se locomovendo a partir dessa expansão. Então, aqui, ó, são as expansões. Está expandindo, aí expandiu. Aí, essa parte aqui, ó, é puxada e ela vai se locomovendo dessa forma. Tá bom? Os flagelados, essa próxima aqui, são os que têm os flagelos, que são essas estruturinhas aqui, ó. Esses são flagelos, tá bom? Os flagelos, eles dão uma locomoção, eles vão se mexendo, tá? E vão impulsionando o protozoário a se movimentar, tá bom? Geralmente os flagelados, eles são parasitas, tá? Então nós temos aí alguns que causam doenças na gente. Esse aqui, por exemplo, é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, tá? Próximo aqui são os ciliados, é diferente de flagelo, como vocês estão podendo ver. Parece que tem vários pelinhos, que a gente chama de cílios, tá bom? Então, ele tem ao redor do corpo todo esses pelinhos. O flagelo, ó, voltando aqui, o flagelo é um só, um ou dois, né? Então, aqui no caso tem só uma ou duas estruturas de locomoção. Aqui nos cílios nós temos o corpo todo coberto, tá bom? Eles podem ser encontrados na água doce e salgada. E um exemplo deles, como esse daqui, ó, o Balantidium coli, que também causam doenças intestinais, tá? Causam problemas intestinais nas pessoas, que eles também são parasitas. E por último, nós temos os esporozoários. Eles não têm modo de locomoção, então, não possuem meio de locomoção e são todos parasitas. Esse aqui é um exemplo de um plasmódio. E essas bolinhas vermelhas são os glóbulos vermelhos do nosso sangue.
Então, essa aqui é uma pessoa infectada com plasmódio, tá? E o plasmódio, ele pode causar também várias doenças aí, como uma delas a malária, tá bom? Então, eles também são, todos eles, causadores de doenças. E eles não têm nenhuma estrutura de locomoção, nenhuma. Então, recapitulando, ó, sem nenhuma estrutura, com cílios, com flagelo e com expansões citoplasmáticas, tá bom? Agora a gente vai ver aqui sobre o reino fungi. Os principais representantes do reino fungi são os cogumelos, as orelhas de pau, os mofos, ou bolores, e as leveduras, tá? As células dos fungos possuem membrana nuclear que envolve o seu DNA. O que é isso? Carioteca. Então, eles são o quê? Eucariontes. Ai, professora, então os procariontes são só do reino Monera? Sim, tá? Procarionte é só reino Monera. A partir de então, do segundo reino ao quinto, são todos eucariontes. Então já fica mais fácil aí para vocês guardarem na cabecinha de vocês. A nutrição deles, eles são todos heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, podendo ter espécies que são saprófagas, ou seja, que fazem decomposição, e também tem espécies que são parasitas, tá? Que causam doenças. A estrutura, eles podem ser pluri ou unicelulares, ou seja, podem ser microscópicos, com uma célula só, ou macroscópicos, com várias células. O corpo deles é formado por células alongadas, chamadas hifas. Então, tudo isso daqui, ó, esse conjunto aqui, cada uma dessas células aqui são chamadas de hifas, tá bom? O conjunto dessas hifas a gente chama de micélio. Aqui, ó. Micélio é o conjunto de hifa. E são essas células alongadas aqui, ó. Tá bom? Elas ficam entrelaçadas formando uma estrutura chamada micélio, como eu disse, que é o corpo dos fungos, tá bom? Então aqui tem uma imagem mostrando, né, as hifas, e o conjunto dessas hifas a gente chama de micélio, tá? O corpo dos fungos, então, é dividido pelo micélio reprodutivo. Aqui tem um exemplo de um cogumelo, né? Mostrando ele por dentro. Então, a parte do chapéuzinho do cogumelo aqui, ó, seria o corpo reprodutivo, que é onde faz a reprodução. E a base aqui do cogumelo, a gente chama de corpo de micélio vegetativo, tá bom? Que é onde acontece a absorção dos nutrientes, tá? Todas as suas funções mesmo de sobrevivência. Eles podem fazer mutualismo. O que seria mutualismo? É uma relação ecológica, onde todos os integrantes dessa relação se beneficiam. Nenhum causa prejuízo ao outro. Então, as relações, elas são, o nome delas, né? É líquens, que no caso é essa imagem aqui, ó, líquens, tá? É uma associação entre algas e fungos, tá? Então, eles formam essas estruturas aqui que a gente encontra em troncos de árvores, tá? É uma associação benéfica para os dois, enquanto um fornece proteção, o outro fornece nutriente, tá? Então, na verdade, o fungo fornece nutriente para a alga faz a fotossíntese e fornece alimento para o fungo, né? A glicose, que é um produto da fotossíntese, o fungo alimenta de parte dessa glicose e ele consegue absorver uma quantidade maior de nutriente e passa para essa alga. Então, eles fazem uma relação mútua de benefício, tá bom? Os líquens, é importante, eles são indicadores de qualidade do ar, tá? Locais onde tem presença de líquen significa que o ar ele não é tão poluído. Então, quanto mais líquen, mais ar puro tem naquele local, tá? E micorrizas. O que são as micorrizas? Aqui, ó, exemplo de micorrizas. A associação entre os fungos e as raízes das plantas. A gente tá vendo aqui, ó, raízes de plantas. E essas manchas esbranquiçadas aqui, ó, são os fungos, tá? É a mesma coisa aqui dos líquens. Os fungos ajudam as plantas na absorção dos nutrientes, tá? Passa para essas raízes. E as plantas fazendo fotossíntese, passa uma parte desse alimento da glicose para o fungo, tá bom? Então, os dois ficam beneficiados sem se prejudicarem. E a reprodução dos fungos é o último tópico para finalizar.
eles podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Então, a forma sexuada tem troca de material genético. A gente viu lá no reino Monera. Troca o DNA entre um e outro. Na assexuada não troca, tá? Então, os fungos unicelulares, eles podem se reproduzir por meio da reprodução assexuada. Os unicelulares. Eles se dividem em 2, depois em 4, depois em 8 e assim por diante. Então, todos os seres vivos, todos os fungos unicelulares, fazendo a reprodução assexuada, eles são clones uns dos outros, tá bom? Os fungos pluricelulares, eles criam células reprodutoras chamadas esporos. Esses esporos são resistentes, são células resistentes, que os fungos lançam no ambiente, tá bom? Transportadas pelo vento ou pela água. E quando eles caem em lugares com umidade ou com temperatura e alimento adequados, eles se desenvolvem, originando um novo fungo. Então, todos os fungos lançam milhões de poros no ambiente, não apenas os cogumelos, ou seja, não são só os cogumelos que fazem isso, todos os fungos, tá bom? Quando você tem uma laranja com mofo na sua casa, com aquela mancha branca, né, uma fruta, geralmente a laranja acontece muito, tá com aquela mancha branca ou esverdeada sobre ela, se você bate aquela manchinha, você vê que voam os pozinhos, né? Aquilo que está voando são esporos. Esses esporos, eles são levados pelo vento e quando eles encontram um lugar com uma situação com exposição de alimento, com temperatura, com luz, tudo adequado para ele, ele se desenvolve e forma um novo indivíduo, um novo ser vivo, tá bom? Então, ó, cogumelo é fungo, aqueles cogumelos que aparecem na casca das árvores, né, que não tem aquela forma de cogumelo com chapéuzinho e tal, mas que a gente consegue ver, né, que parece um cogumelo, é chamado de orelha de pau. Esses mofos que dá no pão, na fruta, isso tudo daí é fungo. Esses que dão nas paredes, nos móveis, nas roupas, nos sapatos, tudo isso é fungo, tá? Então, os fungos, eles podem ser microscópicos, bem pequenininhos, como esses do sapato, das roupas, das frutas, e podem ser macroscópicos, como esses dos cogumelos, por exemplo. Então, tudo isso é fungo, tá bom? Tudo é do reino fungo. Qual é a vantagem da reprodução sexuada? Quando troca material genético, confere uma variabilidade genética ou variedade genética. O que é isso? Você consegue formar esses seres vivos formam indivíduos geneticamente diferentes, tá? Então, causa uma variação nas espécies. Na reprodução assexuada, são só formados clones todo o tempo. Então, sempre clone, então eles são sempre geneticamente iguais, tá? E isso não é muito bom porque eles podem ser atacados facilmente por medicamentos, né? No combate a eles. Quando ele tem uma variedade genética, às vezes eles conseguem uma certa imunidade ou resistência a algum medicamento e para eles isso é bom, tá bom? Então, isso daí, a gente terminou a nossa aula, a parte 2, né, o módulo 4. Essa parte 2 vai da página 27 até, só para finalizar aqui para vocês, até a página 35. Então, mais uma vez eu falo para vocês, assistam essa videoaula quantas vezes forem necessárias, leiam o livro de vocês, façam os exercícios, tá? E quantas vezes forem necessárias, vocês vão assistindo e relendo para essa matéria entrar na cabecinha de vocês. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Um beijo grande para vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.